Olá, queridos amigos, queridos irmãos em Cristo, como vai? Tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou o professor e presbítero Antônio José. É uma satisfação muito grande estar aqui com você novamente. Se você ainda não é inscrito no meu canal, eu convido você a se inscrever no meu canal e Fé e Determinação, a fazer parte dessa jornada e a compartilhar os nossos vídeos em todas as suas redes sociais. Amados amigos, professores, pessoas que estão nos acompanhando. Hoje vamos falar da lição de número 12. E a lição de número 12, ela fala sobre a mordomia do cuidado com a terra. O texto áureo desta lição fala sobre os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Salmo 115, versículo 16. A verdade prática desta lição diz: o salvo em Cristo deve ter uma consciência bíblica de sua responsabilidade com o meio ambiente. Esta lição, ela traz um objetivo geral. E o objetivo geral diz, ponto A, que o salvo em Cristo deve ter uma consciência bíblica de sua responsabilidade com o meio ambiente. Os objetivos específicos, eles estão detalhados em 3 tópicos. O primeiro é destacar que o homem foi criado para ser mordomo de Deus. O segundo, mostrar como Deus concedeu a terra aos homens. E o terceiro é apresentar o homem e sua relação com a terra. Amados, amigos e queridos irmãos. O primeiro tópico, ele fala sobre o homem foi criado para ser mordomo de Deus. Este tópico, ele fala de 2 subtópicos. E o primeiro diz o mordomo da terra. E o segundo fala a terra habitável. Primeiro, é bom salientar que o mordomo da terra é o homem. Deus colocou o homem para cuidar da terra. E é importante salientar que essa temática, ela é pouco falada entre nós. Você já viu o pastor da sua igreja falar sobre cuidar das florestas, sobre meio ambiente, sobre aquecimento global? Tem pessoas que até diz assim: ainda bem que eu vou morar no céu. Você que é salvo, levante sua voz. Ainda. Ele está falando baseado em alguma carga problemática que ele está enfrentando. Então ele chega a dizer alguma coisa assim, se referindo ao momento, à situação que ele está vivendo. Então ele pede logo: ó, socorro, me socorre, Senhor, me tira deste mundo, esse mundo aqui está perdido, eu não quero viver mais nesse mundo. É assim que muitos cristãos pensam. Porém, analisando isso, vemos que Deus nos deu tamanhas responsabilidades. Entre elas, nos chama de os cuidadores desta terra. Observe essa questão, porque esse nível de responsabilidade Deus deu ao homem. Segundo, a gente precisa fazer uma leitura que no projeto de Deus a terra ia ser habitada. Tanto é que o projeto de Deus foi que tanto antes do Éden, tanto antes da queda como pós a queda, a gente percebe literalmente que o projeto de Deus era literalmente que o homem cuidasse da terra. Também é importante salientar que, como a fé vem pelo ouvir, e o homem é produto do meio, ou seja, aquilo que você ouve é o que, na verdade, te
toca, te influencia e te impulsiona, muitas das vezes isso não é, como não é falado no público cristão, percebemos literalmente que não há aquela cultura, aquela consciência ambiental. Porque ninguém prega sobre meio ambiente. Segundo, nós somos a pessoa chamada por Deus para ter a consciência e a responsabilidade de cuidar da terra. Sabe aquela questão que a gente vê sobre lixo no chão, destruição das florestas, lixo no chão? O que acontece de várias pessoas simplesmente por hábito, talvez fazem na casa deles, jogar lixo no chão. Por hábito, porque o hábito ele é mais forte que o desejo. A pessoa se habituou a ser assim. Campeão, que é isso? Pare de arremessar lixo na rua. Além de ser uma tremenda falta de educação, traz doença, enchente e poluição. Diz assim, eu quero ir pro céu, eu quero ir pro céu, e o resto que exploda. Por quê? Muitas das vezes ele tá, a cabeça dele, a consciência dele, a cabeça dele está muito voltada e focada para aquilo que ele está vivendo de tribulação, problema momentâneo que ele está passando. Mas, porém, o que percebemos é que Adão tinha a sua responsabilidade. E ele foi o primeiro mordomo que existiu, o primeiro cuidador da terra. O segundo tópico, ele fala sobre Deus concedeu a terra aos homens. Deus concedeu a terra aos homens. E aqui diz assim, no primeiro subtópico fala, a terra é do Senhor, como a Bíblia fala no Salmo 24, versículo 1 e 2. O segundo subtópico, a natureza, uma dádiva da graça de Deus. E também a missão de governar a terra. Percebemos uma palavra aqui que eu queria colocar, relacionamento. O homem perdeu o relacionamento com o meio ambiente. Muitas cidades grandes, por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro e tantas outras, quando existe chuvas constantes, começa aquilo ali a alagar a cidade. E isso, por que isso acontece? Muitas das vezes vai ver os canais de passagem dos bueiros, onde passa ali a maioria dos líquidos da chuva que se acumula ali, estão entupidos. Por quê? Porque muitas vezes está cheio de lixo. Quem coloca o lixo lá? É o homem. O homem coloca o lixo lá. E aí, outro fator também que faz com que muitas pessoas sejam prejudicadas é a falta do respeito e da consciência, que se torna assim a ganância. Ou seja, a pessoa começa a desmatar. E esse mundo madeireiro do desmate, de desmatamento, ele gera muito mais lucro para realmente aquele que exporta a madeira, aquele que vende a madeira, do que para aquele que corta a madeira ou que é o dono da terra. Porque existe aí um nível de exploração tão grande que você não tem noção de como isso pode, ou de como isso realmente acontece. Porém, a missão que Deus colocou o homem era de governar a terra. E quem governa, na verdade, coloca pontos, coloca limites, coloca critérios. Deus colocou isso. Inclusive, Adão, numa linguagem moderna, foi o primeiro guarda florestal que existiu. Ele foi a pessoa que colocou, na verdade, limites. E nós temos que ter essa visão da consciência dos limites, até onde eu posso ir com a natureza. Queridos, no terceiro subtópico fala assim, no terceiro tópico, melhor falando, diz o homem e sua relação com a terra. O homem e sua relação com a terra. A relação do homem com a terra, ela estava baseada, era cuidar, evitar o impacto ambiental, evitar o dano, evitar, na verdade,
a destruição, evitar que haja, na verdade, o impacto na ecologia, na fauna, na flora. E essa questão, ela é muito interessante porque a própria palavra de Deus, ela é categórica, que ela mostra o homem vivendo depois da criação e o homem vivendo depois da queda. Percebemos essas características que vivemos em uma conjuntura hoje, na atual sociedade, em que as pessoas elas perderam a noção do que realmente é proteger, do que realmente é conservar. Agora, tem um detalhe. Você sabia qual é o maior desafio hoje no Brasil? O maior desafio no Brasil é que o país precisa crescer, o país precisa desenvolver, o país precisa, na verdade, tirar o número alarmante de desempregados que existe, ele precisa prosperar, porém ele precisa ter o equilíbrio de crescer, prosperar, porém sem causar danos ambientais. E aqui tem um detalhe interessante sobre que está no tópico de número 4, que fala assim: a mordomia do meio ambiente, a falha do homem na mordomia da terra, o segundo, a degradação da terra, e o terceiro, a restauração da terra. Aqui fala algo interessante. Por exemplo, eu moro aqui na Amazônia, Santarém, Pará. É aqui que fica o maior aquífero do mundo. É aqui que existe uma grande quantidade de ONGs. ONGs que muitas das vezes são mais olhadas pelo governo como informantes ou até mesmo pessoas que estão aqui somente para ser olhos internacionais. Porque aqui tem tantas ONGs para preservar, para guardar, para proteger. Porém, como aqui é a Amazônia, eles também precisavam criar alternativas para essas pessoas se manterem. Porque é impossível querer proteger a Amazônia, proteger a floresta, proteger a região, se não ter aquela consciência que aqui existem pessoas, pais de família, mulheres, homens, gente que precisa comer, se alimentar, produzir, prosperar também. Tanto é que existem muitas nações como a Europa, os Estados Unidos e várias outras nações que elas acabaram com tudo que elas tinham lá, de ecossistema, de fauna, de flora, de floresta, etc. E agora elas simplesmente elas querem, na verdade, colocar limites aqui ou até mesmo critérios concernentes à região da Amazônia. Tanto é que você deve ter ouvido nos noticiários que muitos movimentos foram feitos na mídia, nas redes sociais, que a Amazônia estava pegando fogo. Aí colocaram as girafas, colocaram até leões, como se na Amazônia tivesse esses animais, e várias personagens internacionais se mostraram a favor da Amazônia, enfim. E a mídia, em vez de criar um equilíbrio ou informar de fato o que estava acontecendo, simplesmente ela chegou a inflamar mais ainda não vou dizer esse debate, essa desinformada informação. E o que aconteceu é que hoje, na atual conjuntura que estamos vivendo aqui na Amazônia, existe uma série de rumores de desmatamento, de uma série de coisas acontecendo, dizendo que aqui é o pulmão do mundo e que cientificamente falando aqui nunca foi o pulmão do mundo. Mas o que é interessante, que deve ser falado aqui para todos, né? Tanto para quem mora na Amazônia, para quem mora, por exemplo,
em São Paulo, ou no Rio de Janeiro, ou no sul do país, ou no Nordeste, é que todos nós temos responsabilidades. Responsabilidades, elas são basicamente mínimas. Lembra daquela história, que a floresta estava pegando fogo, e aí ela estava destruindo e avançando e queimando, e muita coisa estava acontecendo, e de repente encontraram um beija-florzinho pegando com o bico dele e jogando na floresta para apagar o fogo. Outros bichos chegaram a dizer assim, mas por que, beija-flor, que você vai fazer isso? Isso você não vai conseguir. O beija-flor respondeu, eu estou fazendo a minha parte. Se cada um de nós fazer a nossa parte, fazer a sua parte, sem dúvida alguma, a vida de muitas pessoas vai ser abençoada. Muito obrigado, Deus te abençoe e até a próxima aula.